Falando com a Lua. E eu queria mandar um beijo para todo mundo que está mandando uns recados, conversando nessa nova temporada que está estreando. E também falar com vocês que continuem aí mandando pelo e-mail da TV 70, opinião sobre a TV em geral, o que você gosta, os programas, e também pelo Conectado, tá bom? Espero a opinião de vocês e também dê sugestões. Quem sabe você não vem aqui com a gente. Hoje nós vamos falar com um grande amigo meu, eu conheço um bom tempo, a gente não entrega idade aqui, então assim, imagine o que quiser, tá bom? Que é o Dr. Clóvis Alves Souza, esse advogado, amigo, família, né, praticamente, porque família é quem a gente escolhe, quem a gente convive, né, então fez parte da nossa família e é nossa família, que lançou livros, 2 livros, e a gente vai conversar sobre o último livro, Excelência Bandidas. Olha que legal. E esse livro o Clóvis me mandou, eu dei uma olhada, muito bacana. E o que você fala um pouco aqui, não consegui terminar de ler ainda, porque eu recebi semana passada, estou quase no finalzinho. Mas é mais ou menos o que está acontecendo aqui agora, nos dias de hoje, né, Clóvis? É verdade, é um prazer estar aqui no seu programa, Conectado com a Lua. Eu já ouvi falar do programa várias vezes, e lindo. O livro surgiu da seguinte forma: a primeira edição foi lançada em 2016, tá? Começou com algumas bateções minhas nas redes sociais, e vários amigos diziam: Clóvis, o texto tá bom, mas acaba, você precisa prolongar isso. Dá uma continuidade, isso, né? E nas redes sociais não é possível você colocar um texto muito grande que ninguém vai ler. Então surgiu a primeira edição de Excelências Bandidas, o Império da Corrupção no Brasil. E isso girou bem, não que a gente gostasse de continuar escrevendo sobre isso, mas o povo não deixa, continuam cometendo aquelas barbaridades todas que a gente tem visto. Então veio a segunda edição de Excelências Bandidas, já muito mais ampliado, com outros detalhes. E qual é a intenção do livro? A intenção do livro é mostrar para a sociedade todo o mal causado pela corrupção. Dentro daquela ideia que você só combate uma doença se você conhecer a doença. Exatamente. Não se cura sem saber qual é o mal. Diagnóstico, o que está acontecendo. Então aí eu faço um diagnóstico da corrupção, mas ao mesmo tempo, por um princípio meu desde criança, eu só critico algo se eu tiver algo novo para sugerir em substituição àquilo. Então eu apresento, não querendo ser o dono da verdade, longe de mim, mas apenas como maneira de levantar a discussão, eu apresento uma possível solução, uma saída para cada um dos temas abordados aí. Isso é muito bacana, Clóvis, porque assim, as pessoas gostam de focar no problema em si. Ai, ali não tem jeito, não é... E não é bem isso. A gente também tem que criticar, mas tem uma solução. Eu acho isso fantástico que você está me trazendo, né? A questão... E pelo que eu percebi no início do livro, você fala um pouquinho da sua biografia, né? E achei muito interessante isso. E depois a gente pode comentar um pouquinho, quero saber mais, eu acho que vocês também querem saber um pouquinho mais do Clóvis, porque é interessante quando alguém fala o que ele vai dizer pra gente, trazer um pouquinho, saber um pouco da história dessa pessoa. E é por isso que você tá onde você tá, né? Eu aprendi muito com meu avô. Meu avô é uma pessoa que faleceu aos 72 anos, analfabeto, mas de uma inteligência fenomenal. E as coisas que ele me ensinou quando criança, eu carrego comigo até hoje. E eu tenho lembranças da minha vida desde os 2 anos de idade até hoje. Umas que não fazem muito bem, mas a maioria me ajudou ao longo da vida. O que é que ele dizia para mim? Clóvis, tudo aquilo que você acha que não é bom, não experimente, que você pode gostar. Isso me ajudou, por exemplo, a ficar distante de tudo enquanto é tipo de droga. Nem cigarro fumei ao longo da minha vida. E convivi com muita gente que, infelizmente, eu vi partir daqui cedo por conta de muitas coisas, tá certo? E eles sempre me respeitaram, nunca me ofereceram nada, até porque eu não aceitaria em função dos conselhos do meu avô José Alves de Souza, Zé Sertanejo, lá de Minas Gerais. Sábio, né? E outra coisa que ele me disse o tempo todo é que nunca faça aos outros o que você não quer para si mesmo. Então, dentro dessa máxima, eu tenho pautado a minha vida. Tá?
aqui em São Paulo tive uma militância sindical, que foi o meu início, né? Lá no final dos anos 70, início dos anos 80. Inclusive na formação do PT, eu disse ao Lula, ao Stanislau e ao Jorge que eu não iria com eles por discordar da forma de luta. Isso um menino de 18 anos. Vocês começam a batalha pela greve, eu entendo a greve algo legítimo, mas tem que ser o último recurso de uma reivindicação. Sim. E graças a Deus não fui, porque não eu seria hoje mais um militante frustrado, né, com tudo isso. Não que eu não tenha as minhas frustrações pessoais em relação à militância política. Tive uma militância política boa, fui presidente de um partido aqui há muitos anos e tive o prazer de tê-la como a minha mais jovem delegada do partido aos 18 anos naquele tempo. Foi exatamente... 18 não, 16. Isso. Foi exatamente naquele tempo que conseguimos fazer grandes coisas na região. Fiz vários conjuntos habitacionais, aqui em São Luís, 1, 2, Feitiço da Vila, outros na Vila Joaniza. Fizemos esse metrô que está correndo hoje aqui. Hoje, né? Hoje, que se atrasou por um tempo, mas ficou muito tempo vindo do Capão Redondo até o Largo 13. E você se lembra quando a gente fazia as reuniões do Capão, que dizia, olha, o metrô vai começar aqui. Muita gente ria de nós, mas foi uma luta que, graças a Deus, nós fizemos. E hoje o metrô, depois de muitos anos, é uma realidade aí. Então, eu pauto minha vida pela luta. E dentro daquela consciência de que um homem não precisa de tanto dinheiro para viver. Até porque não se leva nada daqui para o caixão. Um homem precisa ter uma estabilidade para manter sua família, ou seja, um trabalho, uma casa confortável para morar. Mas não precisa acumular fortuna, como estou vendo o pessoal fazendo aí. E hoje, muitos homens na casa dos 60, 70 anos, indo para a cadeia porque surrupiou o dinheiro do povo, que é o assunto aí do livro Excelências Bandidas, o império da corrupção no Brasil. Então aí eu traço um panorama de toda a corrupção no Brasil. Eu estudei a fundo isso, né? E posso afirmar a vocês e os seus ouvintes que vocês não viram nada ainda da Lava Jato. A Lava Jato está apenas começando e ela vai crescer exatamente nos filhotes da Lava Jato. Um dos pontos aí que vai trazer grande repercussão é aquela operação do Rio de Janeiro a câmbio desligo. Porque tudo que vimos até hoje sobre Lava Jato se originou da prisão de um doleiro. Essa traz a prisão de 47 doleiros e o doleiro dos doleiros, o chefe, aquele que fazia uma espécie de banco central que fazia a compensação deles, não só do Brasil, mas de vários outros países. Então nessa esteira aí virão pessoas que até então acima de qualquer suspeita. Então não vou adiantar nomes, que eu não posso fazer isso, mas eu já andei pesquisando muito isso e cheguei já a algumas conclusões. Alguns leitores, tanto da primeira como da segunda edição, têm me questionado, Clóvis, como você sabia que a investigação ia chegar em tal pessoa e nesse ponto? Eu utilizo algo que a gente usa muito em direito penal, que é o chamado iter criminis, o itinerário do crime. Isso consiste em traçar uma linha imaginária, você coloca todos os eventos ocorridos, os personagens ali. É uma investigação. Isso, e fica nítido você projetar isso para frente, quem conhece esse instituto, e saber exatamente onde vai bater cada uma das investigações. E na cabeça de quem vai bater, para não dizer outra coisa aqui para os ouvintes, tá certo? Então, com essa técnica, com esse conhecimento, eu consigo vislumbrar fases à frente e dizer o que vai acontecer. Isso porque muita coisa que está acontecendo hoje, nos dias de hoje, está nesse livro que foi lançado em outubro de 2017 na Bienal Internacional do Livro no Rio de Janeiro, em Terras de Cabral. Aliás, eu fui muito bem recebido lá, por sinal. Muito bacana isso que você está dizendo, porque assim, o Clóvis ele coloca isso, ninguém gosta muito de falar de política, fez o Clóvis há muitos anos, e posso dizer o seguinte, a gente conhece uma política diferente e idealista do que é de hoje. Isso. Nós projetávamos uma política idealista,
E de repente, como é que você acha que virou essa maneira de ser do que a gente era e o que a política se tornou hoje, Clóvis? Eu falei isso para vários membros do partido que eu pertenci em 1988. Foi naquele ano que se começou a distribuir dinheiro em eleição, pagar a militância. E ali eu disse ao falecido João Leiva, na época, e outros coordenadores de sua campanha, que a nossa militância morria ali, naquele ano. Que antes daquilo, você se lembra bem, o nosso diretório tinha 29 delegados, e os delegados eram todos presidentes de sociedades amigos de bairro. Por isso a gente conseguia reunir 5.000 pessoas num estalar de olhos, de dedos, e ninguém ganhava nada com a eleição. O próprio militante, por vezes, comprava a sua camiseta para ir fazer a campanha do partido, tá certo? E depois vimos outras militâncias maravilhosas surgirem aí, inclusive a militância do PT. Né? Eu recebi um vídeo recentemente, cujo autor não me recordo o nome aqui, mas muito bacana, onde ele diz: o Luiz Inácio matou o Lula. E junto com a morte do Lula, ele matou a mais bela militância que o Brasil já conheceu, que é a militância do PT. Não é porque os seus chefes cometeram crimes que os militantes são culpados. Sim. Eles foram idealistas, como eu fui a vida inteira, e você também, sua mãe, seu pai, todos os nossos amigos ali. Nós lutávamos e lutamos muito por ver um país melhor. Tá certo? Isso era tão nítido que a militância confiava na gente. Isso. Porque existia uma troca depois, né? Exatamente. Então, assim, existia projetos que realmente eram finalizados, que eram feitos. Então, existia essa confiança. Não era uma coisa. Então, depois disso que começamos não, né? Eles começaram a vender comprar essa militância, vender voto, eu acho que realmente perdeu o intuito do que era essa troca da população. Perdeu. E é isso que nós precisamos resgatar. Por isso que eu tenho insistido, eu estou batendo pesadamente nisso desde 2010, dizendo que a sociedade brasileira precisa mandar a Brasília seus melhores filhos. Sim. Para resolver essa situação. E voltarmos a ter aquela política de antigamente, idealista. Ou seja, precisa ir a Brasília os propositores. Sim. E os propositores não são os homens da mala. Aí é onde eu coloco, você tem que mandar pessoas de mentes arejadas, e não malas arejadas. Porque nesse momento aqui, no nosso estado de São Paulo, tem muitos esvaziando suas malas de dinheiro para comprar voto. E as levarão vazia para encher em Brasília, tá certo? E aí nós vamos continuar nesse ciclo vicioso onde ninguém cresce. E perde a credibilidade do que é a política. Isso. Perde completamente. Aquele episódio lá das malas, do apartamento cheio de malas de dinheiro do Gedel, apartamentos como aquele devem existir centenas do Brasil afora. E aquilo é o nosso dinheiro, o meu, o seu, o nosso dinheiro. O que eu falo para as pessoas, olha, quando você ouve o governo falar do tesouro, eu até me sinto lisonjeado de ser chamado de tesouro do governo, mas ao mesmo tempo já sinto o calafrio de várias mãos bobas procurando meus bolsos para arrancar aquilo que eu já não tenho mais. Tá certo? O tesouro, tão falado do governo, é o meu, o seu, o nosso bolso. A figura do governo é só uma figura jurídica abstrata, tá certo? Mas o governo, na verdade, não existe aquele ser que tem dinheiro a distribuir. Então, quando se dá subsídios para uma parte da sociedade, seja que categoria for, não é o governo que está dando, somos nós, a sociedade, que estamos dando. Tá certo? E a sociedade foi consultada, sim, sobre o subsídio, por meio de nossos representantes, que são os deputados federais. Por isso, tem que ter consciência na hora de escolher o seu deputado federal. Que aquele poder que é seu, dado pela Constituição Federal, você o transfere àquela pessoa no momento do voto. Olha, você está autorizado a exercer... Como fosse uma procuração. Isso. Você está autorizado a exercer em meu nome o poder que a Constituição me dá. Exato. Então não pode ser aquela cena que nós vimos tantas vezes, as pessoas na fila para votar, catar um papel no chão e vai lá e digita aquele número. Você precisa analisar quem é a pessoa,
qual é o seu histórico e ver se aquela pessoa tem capacidade para exercer em seu nome aquilo que ela pretende ser. Exatamente. Sob pena de cairmos de novo nessa mar de corrupção que aí está. Até porque a gente tem que ter uma consciência seguinte. Ah, eu não gosto de política, já vi tanto isso, né? Ah, eu não gosto, não entendo. Não estou obrigada a entender tudo, né? Mas é ter consciência do que você está fazendo. Então, o voto já por obrigação, eu já acho errado, na minha opinião. Porque a pessoa vai por obrigação, ela não vai por uma idealização, né? Não sei, eu sempre pensei nisso. Mas é importante que você pesquise sobre aquela pessoa. Hoje temos recursos, temos tantas coisas que a gente consegue descobrir quem é que está envolvido nisso ou não, né? Então é importante você ter essa forma de identificação com o seu candidato. Audio Jungle. Clóvis, o que você acha que hoje a corrupção não vai acabar tão cedo? Não. Mas o que a gente pode fazer para desacelerar um pouquinho isso? Olha, nessa minha bateção toda, eu tenho conseguido já muitos seguidores, não só aqui entre os meus próximos, pequenos, mas também dos grandes. Tanto é que vários dos meus projetos já foram apresentados em Brasília. Hoje, por exemplo, da reforma trabalhista, 40% dela é minha. Esse eu fiz o projeto, pedi para o deputado assinar e nós aprovamos isso lá. Entrou dentro daquela reforma do Temer. Então toda a parte hoje que protege o empresariado e que dá segurança jurídica para que ele venha produzir no Brasil e gerar emprego é da minha lavra. Mas a livre negociação entre patrão e empregado também é meu. E outra coisa que eu defendo aí, que também já está tramitando lá no Senado, apresentado por 2 senadores, é a redução de 1/3 do Congresso. E que isso desça às assembleias, às câmaras municipais. Eu não entendo possível mantermos o peso político que nós temos hoje, em termos de custos. A política é essencial a qualquer país democrático. Não se vive uma democracia sem a política, é impossível isso. Você tem que ter a política, ela faz parte disso. É o cerne, é o pilar da democracia. Mas não precisa ser nos números que nós temos. Eu não entendo necessário um Congresso com 513 deputados e 81 senadores para fazer o que eles estão fazendo. O custo disso é muito grande. Então, esse projeto está tramitando no Senado. O mais importante deles, que eu defendo também há muitos anos, é a aglutinação dos municípios. Hoje nós temos 5.570 municípios no Brasil. Eu tenho cidades, nós temos cidades, aqui em São Paulo, por exemplo, que a cidade inteira cabe numa foto de um celular. Com 800 habitantes. Mas tem 9 vereadores, que é o mínimo constitucional, o mínimo de 9 vereadores, com 10 assessores, cada uma máquina inchada. Ou seja, emprega entre 40% e 60% da população. E quem paga isso? Todos nós. É o dinheiro do tesouro, lembra? Você é um tesouro, eu sou, todos nós somos um tesouro do governo. E falta dinheiro em buscar de novo no nosso já combalido bolso. Então, o que eu defendo, e descrevo isso com muita precisão aí em um capítulo longo desse livro, segunda edição, é que nós precisamos reaglutinar esses municípios, essas cidades, em população mínima de 20 mil habitantes. Interessante isso. Isso por quê? Isso nos dará uma economia de tudo que nós gastamos hoje de 65%. Eu estou falando de mais de R$1 trilhão em economia. Isso resolve
todo o nosso problema de saúde, educação, segurança e outras coisitas mais. Agora, isso é difícil. Muita gente fala, Clóvis, você não vai conseguir isso, é utopia. Não, não é utopia. E eu provo que não é utopia. Por exemplo, esse projeto também já foi apresentado no Senado. Não da forma que eu defendo. Eles deram uma mudadinha na minha ideia. Mas não existe no Brasil ninguém falando de população mínima de 20 mil. Só eu. E o projeto foi aprovado já no Senado, que diz o seguinte: para se criar novos municípios na região sul e sudeste do Brasil, sul e sudeste, sudeste está aqui, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, nessas duas regiões, só se criará novos municípios com população mínima de 20 mil habitantes. E ficou o Nordeste com 12 mil habitantes, o Norte e o Centro-Oeste com 6 mil. Há uma certa lógica nisso, considerando que são regiões extensas, em termos territoriais, e uma população diminuta. Então, se justifica esses números. Claro que ali colocaram um penduricalho, que é a criação de mais 240 cidades agora, o que eu discordo. Estou batendo nisso, tentando mudar isso na Câmara, mas não está fácil, porque ele já está na Câmara com pedido de urgência para a votação. Isso só não foi aprovado ainda por conta da greve dos caminhoneiros, que seria votada exatamente ali. Então, com isso, eu estou demonstrando que é possível sim fazer alguma coisa. Sou um cidadão que estou aí nessa militância acelerada, tentando ajudar os brasileiros a resolver os problemas. Ou seja, devolvendo ao Brasil um pouco daquilo que eu aprendi aqui a duras penas. Não tive uma vida fácil. Esse livro aí, na minha pequena biografia, conta um pouco da minha história, e só coloquei aí por exigência de alguns amigos jornalistas. Olha, você tem que pôr, eu conheço a sua história, você tem que pôr pelo menos um pedacinho da minha. Então eu coloquei aí um pedacinho da minha história, a contragosto, né? Porque não é bom falar de si mesmo, tem que deixar os outros falar de você. Mas isso, então é possível mudar alguma coisa, e a nossa luta é nesse sentido, não tem qualquer outro interesse a não ser isso. Ou seja, nós precisamos reduzir o tamanho da máquina pública, o peso disso, para que na sequência possamos reduzir os impostos. Reduzindo a carga tributária, o Brasil vai produzir mais gente vai entrar no caminho da produção, gerar mais empregos e rendas. E, consequentemente, a arrecadação do governo aumenta. Essa é uma lógica que nós precisamos observar. Exatamente, né? Temos que racionalizar as coisas também, né? E eu acho bacana que ele traz, o Clóvis traz isso, porque quando eu li sobre isso, eu falei assim, ninguém pensou nisso? Né? É uma coisa lógica. Eu trago... Mas é que não tem interesse, né? Não tem interesse. Talvez pensar, muita gente pensou, mas não tem interesse. Exato. Ele estaria usufruindo exatamente disso tudo, colocando todo o seu pessoal na máquina, não é isso? Exato. Veja que eu defendo aí a privatização de todas as estatais. Isso choca muita gente, sobretudo o pessoal de esquerda, que acredita no Estado grande. Eu defendo o Estado mínimo. Por que a privatização? Eu até falo aí de uma forma pesada, que é para tirar as mãos sujas dos políticos em cima do nosso dinheiro. O exemplo está aí a cada momento. Por exemplo, no governo Dilma, ela criou 50 novas empresas estatais para produzir nada. É apenas uma forma de acomodar os seus companheiros derrotados nas urnas. Já põe lá. Quando você ouve, você e seus ouvintes, um político dizer que vai pedir um conselho ao prefeito, ao governador, ao presidente da República, não é para que ele dê um conselho, é que nomeie ele em um conselho dessas estatais. É uma coisa que paga R$ 33.600 por mês para fazer 4 reuniões por ano. E nós temos gente aí com 4, 5 conselhos, recebendo 120, 150 mil reais por mês, que nós pagamos. Então eu quero acabar com isso. Por exemplo, vamos pegar a estrela do Brasil, que é a Petrobras, que hoje está numa política de correção dos preços, que é usada em todo o mundo. O petróleo é cotado em dólar. Não tem como você segurar preço. Esse segurar preço
significa você transferir para toda a sociedade o custo da gasolina que eu consumo. E não é justo, a sociedade toda não tem carro. Então você tem que passar a variação, sim. Agora, se a nossa condição socioeconômica não permite isso, os fatores já são outros. Mas vamos ao cerne da questão. Por que que nós estamos vivendo essa crise hoje de desemprego que afeta tantas famílias? Com 13 milhões de desempregados e 27 milhões de desalentados, que são diferentes desses 13 milhões. O que são os desalentados? São aquelas pessoas que o IBGE apontou que não tem mais dinheiro para procurar emprego e nem tem mais esperança de consegui-lo. Eles colocam, olha, eu não vou mais sair de casa, eu não acho, eu estou há 2 anos, 3 anos procurando emprego. Isso é grave. Muito grave. Isso é o que gera os milhares de olhos marejados que eu tenho dito. Quem são os olhos marejados? Os filhos de hoje nascem cada vez mais inteligentes. Então, crianças hoje com 2, 3 anos já conseguem compreender qual é a situação econômica da família. Então, quando o pai e a mãe saem para procurar emprego, elas ficam na esperança de vir o dinheiro para comprar o pão de cada dia, pagar a escolinha, comprar os brinquedos, tá? As roupinhas. E quando chegam em casa cabisbaixo, os pais, elas perguntam, escuta, conseguiu alguma coisa? Não. Então você já vê os olhinhos brilhar, porque sabe que nada daquilo foi resolvido. As crianças de hoje, até por uma outra questão, que eu entendo que Deus tem nos ajudado bastante nisso, nascem mais inteligentes para conseguir tirar o mundo da situação que está. Então, elas são muito mais avançadas. Estratégicas. Isso, são muito mais avançadas em todos os aspectos. E isso certamente vai nos ajudar a sair dessa fase de transição de coisas ruins para coisas muito melhores. Mas isso é um assunto para um outro programa. Com certeza. Né? Voltando aqui à questão do nossa hoje do Brasil. O Brasil tem jeito, o Brasil é um país rico e por isso não quebrou até hoje com tantos roubos havidos. Eu recebi uma visita recentemente no meu escritório e ele me autorizou a contar a sua história, que é do Summer, né? Ele leu a primeira edição do meu livro há mais de 1 ano. Então agora ele estava relendo aquela edição do livro e decidiu me procurar, tá certo? Me encontrou através da página do meu escritório, mandou um e-mail para uma das minhas filhas e que chegou em mim e eu procurei o Summer e ele veio ao meu escritório e queria conversar comigo sobre algumas coisas referente à primeira edição do livro. Primeira pergunta, você diz aqui que a corrupção se espraia. Você quer dizer que a sociedade brasileira é corrupta? Sim. Infelizmente nós somos uma sociedade tolerante à corrupção, que é a chamada corrupção endêmica. Eu vou explicar na sequência. Vamos falar da questão do Summer. O Summer nasceu no Brasil, aos 2, 3 meses foi com a família para o Canadá, onde viveu até os 20 anos. E vendo, segundo ele, várias notícias sobre o Brasil, e vendo que muitos brasileiros estavam abandonando o seu país, ele disse, o Brasil precisa de mim e eu vou voltar. Isso me comoveu, esse sentimento de pertencimento que ele demonstra. O que falta a muitos brasileiros que nasceram e continuam aqui, que só atiram pedra e não conseguem fazer nada para ajudar a melhorar isso, tá certo? Que é a luta que eu estou fazendo, junto com vários amigos, tentar melhorar o Brasil que nós temos e, consequentemente, esse nosso planeta, que nós não temos a possibilidade ainda de sair daqui para outro. Nós temos que resolver isso aqui. Lado patriota. Isso. Então, isso o Summer mostrou. E ele disse, eu vim para cá, montei 2 lojas e me perguntou na sequência, o que mais eu posso fazer para ajudar o meu país? Olha que lindo. Olha, que legal. Eu disse a ele, Summer, continue fazendo o seu negócio crescer, gere mais empregos e renda para o povo. Com isso você já está ajudando muito o nosso Brasil, que é tudo que o Brasil precisa. Aí na sequência expliquei a ele os 3 tipos de corrupção que nós temos no Brasil e de onde é a origem. A origem da corrupção no Brasil está na corrupção endêmica, que é aquela que se espraia por toda a sociedade, que vai desde parar numa vaga de deficiente físico, que não é para você, parar em fila dupla,
transferir um ponto de carteira de motorista para quem não tomou multa, aquele jeitinho brasileiro que infelizmente foi incentivado numa campanha de 1970 por um grande ex-jogador da seleção brasileira, numa propaganda de cigarro, onde ele dizia que você tem que levar vantagem em tudo, certo? Foi conhecido como a lei de Gerson. Aquilo foi um desserviço à nação e que tem nos perseguido de forma latente até hoje. Então essa corrupção endêmica, e é dessa sociedade que sai o político, que sai o empresário, muitas vezes o eleitor, tá certo? Então quando se encontra lá em cima essas pessoas com um caráter fraco, um na política e outro no empresariado, é corrupção. Audio Jungle. E a outra corrupção que nós temos, que essa também é danosa, é a corrupção sistêmica. Tá. Como ocorre a corrupção sistêmica? É o excesso de regulamentação. Então você tem as leis municipais, estaduais e federais. Então você tem várias leis que foram revogadas, mas não um todo. Ficaram alguns artigos em vigor. E isso impede o desenvolvimento do Brasil. Por que impede? Hoje é praticamente impossível você regularizar um negócio no Brasil. Tá? Então você cumpre várias leis, chega lá o fiscal, não, mas esse artigo aqui você não cumpriu. Ou você começa para cumprir aquilo, já prescreve todas as outras certidões que você apresentou. Ou seja, você vai ter que ir naquele jeitinho que é dar propina para resolver. Então isso não é bacana, isso vai desde aqui de você legalizar o seu comércio ao recolhimento dos tributos, que é uma outra bagunça no Brasil. Então, essa é a corrupção sistêmica, tá certo? E nós temos hoje aquela que nós estamos falando muito, da corrupção nos órgãos públicos com o empresariado. Esta corrupção é o encontro dessa sociedade com caráter fraco aqui em cima, um na alta cúpula do governo, outro na cúpula empresarial. Mas se nós não combatermos as três conjuntamente, não se resolve. A endêmica, que é a mais difícil, que é a que se espraia por toda a sociedade, só se combate com educação. E aí, infelizmente, não precisa de uns 50 anos de uma boa educação para resolver isso. Tá certo? A sistêmica se combate com uma legislação. Por exemplo, nos meados dos anos 90, eu era funcionário da Câmara Municipal. A Câmara Municipal tem excelentes técnicos. Então eles estavam trabalhando lá num projeto que seria a criação de um Código Municipal de Leis. Eu dei uma humilde colaboração naquele projeto, que consiste em revogar todas as leis do município e transformar em um livrinho pequeno. Nós temos ainda no município de São Paulo, lei municipal que proíbe a passagem de tropas de burros no Vale do Anhangabaú. Faz sentido isso no ordenamento político hoje, nesse século? Não, mas está lá em vigor. Agora ocorre que esse projeto foi finalizado, em meados de 1990, está lá para votar até hoje, nós estamos em 2018. Ninguém vota, parece que é proposital. Eu não quero facilitar as coisas para que o jeitinho prossiga. Entendi. Tá certo? Então isso é difícil. Então isso resolve aí
Como é que se resolve isso? Em Brasília, você tem que fazer uma legislação federal que venha de cima para baixo, obrigando todos os estados e municípios a criar o seu código de lei. Hoje você baixaria, né, na internet quais as leis da cidade de São Paulo. Tais. Então tem que cumprir isso. E não há que se inventar mais nada. Então aí você consegue fazer regras, né? Isso, o licenciamento do seu negócio via internet. Em 2 dias você resolve tudo. Hoje você não resolve nunca. Então, em vez do empresário produzir, gerar emprego e renda, ele está preocupado em resolver o seu negócio. Mas voltando lá à questão da Petrobras, começamos, os preços, e por que nós entramos nessa bagunça econômica e desemprego que nós estamos hoje. No governo Dilma, em 2012, lá nas elétricas, ela deu um desconto de 20% na tarifa de energia. E bradou aos 4 ventos. Vale para todo mundo, consumidores e empresas. Maravilha. Só que na sequência nós tivemos um tarifaço de 50% de aumento, que aquele desconto foi um erro, não estava em condição de conceder. E além disso, aí vai a surpresa para aqueles ouvintes que ainda não conhecem, sobrou uma dívida de 55 bilhões de reais com as elétricas, que está parcelado no seu, no meu, no nosso nome na conta de luz até 2032. Gostaram disso? Legal. É surpresinha. E mais, em 2014, eleitoralmente ela segurou os preços dos combustíveis, gasolina e óleo diesel. Deu um prejuízo à Petrobras de 55 bilhões de reais. Nós estamos discutindo em toda essa bagunça do petrolão o desvio de 6,8 bilhões de reais da Petrobras, que foi o que tiraram ali na mão grande. Mas aquele prejuízo de 55 bilhões foi o que quebrou o Brasil. Mais os 65 bilhões das elétricas. Isso foi o carro-chefe da geração de todo esse desemprego que nós estamos vivendo hoje no Brasil, tá certo? Fruto de um governo despreparado, que não sabia exatamente o que estava fazendo, somado às vendas e medidas provisórias já feitas já no governo Lula, que prosseguiram no governo Dilma, de desoneração tributária de setores específicos. Lembra a história do subsídio? Lembra. Se eu vou dar subsídio para a indústria automobilística, quem está pagando é o povo, o tesouro. Tesouro. Só que esse subsídio não foi calculado na época. Eu me lembro do ministro da pasta na época dizendo que não foi consultado. Uma ordem que veio de cima, publica isso aqui. Muito bem, quanto isso custará ao Brasil? Custa esse desemprego que nós estamos vivendo hoje. Agora, como é que se resolve isso? Ninguém chega ao poder sem voto. Sim. A responsabilidade é nossa. E aí eu tenho dito muito lá, defensores de ditadura, tem uns que ficam pedindo, eu quero ditadura, eu quero isso. Eles falam de uma forma que parece bonita, né? Eu quero intervenção constitucional militar. Senhores, a intervenção constitucional militar possível é, por exemplo, aquela que está no Rio de Janeiro. É aquela decretada pelo presidente da República, por si ou a requerimento de um dos 2 outros poderes, ou seja, do Legislativo ou do Judiciário. Sim. A intervenção que os senhores defendem é o rompimento democrático, é outra coisa, que aliás isso é até crime defender isso, pela nossa Constituição. E esse rompimento, nós já passamos por ele, que foi de 64 a 85. Exato. E quem viveu isso como eu vivi, não gostei nem um pouquinho. Exato. Nós, né, vários de nós, eu inclusive, brigamos durante muitos anos pela democracia, pela liberdade de expressão. Muitos foram presos, inclusive eu 5 vezes. Né? Só 5? Só 5. Apanhei que só filho de cartão sem dono, defendendo o quê? O meu discurso era o seguinte, senhores. Isso um menino de 19 anos. Se não for feito um pesado investimento em educação nesse país, de nada adiantarão os muros altos das mansões do Morumbi, pois a violência adentrará, forçada pela fome
e pela desesperança. E era crime dizer isso. Agora, esse pesado investimento em educação não foi feito até hoje. Portanto, esse discurso continua ainda valendo. E eu continuo batendo nisso. O único caminho da redenção do Brasil é pela educação. Não há outra coisa. Se você não estudar, você não vai progredir. O Brasil não vai progredir. Porque você não vai conseguir compreender uma norma de uma empresa. Você não vai conseguir compreender adequadamente um texto. E se você não interpreta adequadamente um texto, você não entendeu nada. Nada adianta você ter feito a leitura daquilo. Você não vai adiante. A educação será a salvação deste país. Portanto, precisamos investir pesadamente em educação. E exatamente o que tu está falando, eu concordo plenamente no sentido. A política hoje está como está porque as pessoas não se interessaram em estudar. Isso. Né? O que ele está trazendo é em cima de um estudo, de uma maneira de ver um planejamento, como é feito, a estratégia. Isso. Se a Dilma conhecesse, talvez não tinha dado aquela falha. Não né? Então é muito importante que, independente, gente, a gente sempre esteja ligado ao conhecimento. Mesmo que não goste, principalmente aquela parte que não gosta. Vamos tentar ler um pouquinho, vamos esclarecer um pouquinho. E isso que ele está falando. Não é só escola, ir para a escola, mas sim fazer um direcionamento educacional diferencial aonde incentive as pessoas a querer o conhecimento. Exato. Né? Teria que mudar toda essa estrutura aí. Bom, nosso tempo está acabando, mas eu queria que o Clóvis falasse um pouquinho. Conheço ele. Clóvis, você é muito família, né? Visto eu conheço o Clóvis, a esposa dele tá aqui. Gente, ela não muda, ela tá uma gata. Depois eu vou tirar uma foto e vou colocar lá nas redes. A Wanda tá uma gata. Wanda, depois você me conta o segredo, hein? Combinado? E o Clóvis sempre foi família. Mas aí quando eu comecei a ler o seu livro, eu vi que você já veio de uma questão familiar muito família. Isso. Bom, eu nasci... o único da família que nasceu no hospital, realmente uma gravidez de risco. Tá. Na época que eu nasci no hospital do Governador Valadares. Mineirinho, gente. Mineiro, gente boa. Fui furtado de minha mãe no primeiro dia de vida. Isso, aqui. Exatamente. Tá, e ela me recuperou logo mais à noite, que, andando pelas ruas do Governador Valadares, na Avenida Afonso Pena, alguém disse, ó, uma senhora entrou naquela casa com uma criança no colo. E ela então ficou naquele portão e foi se aglomerando pessoas e foram obrigados a me devolver. Com isso, o meu tio, sabendo da situação, buscou a mim e minha mãe para a fazenda Ribeirão Preto, nos arredores de São José da Safira, lá nos rincões de Minas Gerais. E onde eu vivi até os 14, 15 anos e depois vim para São Paulo. Comecei a trabalhar aos 8 anos de vida. Meu primeiro trabalho foi fazer tijolo de barro. Eu tinha que cortar a terra, encher um buraco e amassar. Antes disso eu fui vendedor de cigarros, né? No garimpo, com um carrinho de mão. Depois eu passei a vender limão, laranja também. Isso tudo aos 8 anos de idade, 9 anos. E aos 13 anos, depois de ter trabalhado em fazendas, como servente de pedreiro, em roça, na enxada, eu voltei para aquele garimpo do Cruzeiro para gerenciar um armazém. Garimpo. E ali tinha algumas passagens pesadas que era aquele garimpo era um ponto de acerto de contas de garimpeiro. Alguém que roubava de alguém, depois começava a falar, então ali era o acerto de contas ali era feito a bala mesmo. Né? Por vezes matavam 2, 3 ali no final de tarde, à noitinha, e eu então aos meus 13, 14 anos tinha que puxar o defunto para fora do bar, jogar ali um pouco de água, que era de lata, não podia jogar muito, porque tinha que buscar água no outro dia, distância de 2, 3 quilômetros na cabeça. E no outro dia aparecia lá o coveiro, que era o senhor José Pinto, tirava a medida deles, fazia um caixão com resto de madeira e ali enterrava. Porque ninguém tinha nome em garimpo, polícia ali não aparecia. 6 anos, meses ou 1 ano depois, veio alguém perguntar, houve morte? Aqui houve, mas ficava por aí mesmo. E aí foi prosseguindo, e aos 15 anos, então, vendo a situação, principalmente dos devedores daquele armazém, que outrora era do meu tio, né, fomos roubados, depois meu tio faleceu de repente, e aí me levou para a extrema dificuldade,
Eu vi lá que fulano, pô, mas esse aqui é avô do meu amiguinho aqui, morreu devendo, o pai morreu devendo. Pensei, aqui não é lugar de ficar, aqui eu não vou progredir, eu tenho que ir embora. E às noites, então, subia numa pedra mais alta lá, que era o cruzeiro, e ficava olhando as luzes a 100, 150 quilômetros de distância, imaginando, que cidade é aquela, para onde eu vou? Aí um parente que tinha vindo para São Paulo, falou, vou para São Paulo. Desembarquei aqui nessa maravilhosa cidade aos 15 anos de idade, em 1975. Tá? E aí tem toda uma historinha de vida a partir daí, de toda a briga que eu enfrentei por aqui, as prisões, né, brigando, nunca por vadiagem, mas brigando pelo por idealismo, por direito à liberdade de expressão, por educação, tá certo? E que era proibido. Vejo hoje muitos querendo voltar àquele tempo onde você, para fazer uma reunião, um aniversário na sua casa, você tinha que pedir autorização para o delegado do bairro com antecedência, dizer quem vem e do que vocês iriam falar. Isso é um absurdo. Quem quer viver em ditadura, vá para a Síria, vá aqui para a Bolívia, aqui no Brasil não, vamos deixar isso para lá, né? Até porque lutamos muito para sair disso, né? Não Nossa, tem como. Quanta luta. Né? Como diz o Ulisses Guimarães dizia, democracia demais também dá congestão. Acho que é isso daqui que está acontecendo. Eu acho que o povo brasileiro não estava acostumado à liberdade e quando teve, se lambuzou, né? Eu fico pensando, já que você lembrou do meu grande amigo Dr. Ulisses, com quem eu tive a grata satisfação de conviver por muitos anos, né? Um homem com H maiúsculo, né? Aquele cara que nunca se dobrou, não se vendeu, ele estava ali dizendo, e ele dizia algumas coisas que eu me lembro até com emoção. Ele dizia, olha, navegar é preciso, viver não. O que ele queria dizer com isso? Que a luta tinha que prosseguir até o último dia de vida, ainda que para isso tivesse que dar a sua própria vida. E uma outra coisa que ele disse, conseguiu realizar, não sei como, talvez por alguma força do universo, ele dizia que não queria ser enterrado, que o dia mais triste de sua existência seria o dia do caixão, que ele estivesse no caixão. E morreu no mar e seu corpo não foi encontrado. Exatamente. Tá? Talvez se ele estivesse vivo ainda, talvez a gente não estaria nessa situação. Não estaria. Ele hoje deve estar se contorcendo onde quer que ele esteja. Estou falando, eu avisei, democracia demais. Por ver o que fizeram com a democracia que conquistamos a duras penas. Mas a democracia é importante, necessário. Precisamos superar essas dificuldades e prosseguir. E nada como superar com argumentos, com estudo, com conhecimento. Não adianta chegar lá, você eleger uma pessoa, eu tenho uma proposta, mas qual é o caminho dessa proposta? Como é que você vai chegar a isso? Né? O projeto que você vai ter tem que ser pessoas estudadas. E eu defendo isso, eu acho que você tem que ter uma exigência mínima para cada cargo que se pretende ocupar. Você quer ser vereador? Então você tem que ter isso. Deputado estadual, mais isso. Federal, mais isso. Exato. Governador, e vai crescendo até presidente da República. Não faz sentido você ter voto obrigatório, não faz sentido você eleger analfabeto. Não que eles não tenham inteligência, tem às vezes até muito mais que gente com 3, 4 faculdades. Sim, concordo. Mas ele não consegue compreender um texto. Ele vai votar coisas que estão escritas. Ele precisa entender se aquilo faz sentido. Mas até porque nessa ele pode ser passado a perna. A intenção é boa e vem uma outra pessoa com uma malícia. As emendas, né? As emendas. Tipo essa que colocou a criação de 240 cidades num projeto de população mínima de 20 mil para criar um município. Então, são essas coisas que no parlamento a pessoa precisa estar preparada, precisa ter uma mente arejada, que eu tanto falo, tem que estar de olho. Tá? Não dá, por exemplo, para você ver hoje, você tem quase um grupo grande, quase 1/3 do parlamento envolvido nessas denúncias todas aí. Você tem um outro grupo que de tudo sabia e nada fez para denunciar. Imagino eu que estivesse esperando a sua vez de participar da boquinha, certo? E você tem um outro grupo que diz que de nada sabia. Olha, imbecis no Congresso? Como assim não sabia? Então, trocando de lugar, não precisamos de nenhum dos três.
passa a régua, troca tudo, vamos começar isso do zero. Exato, e tem que tomar muito cuidado com isso, porque eu acho que o Clóvis deve saber do que eu vou falar agora, já deve lembrar até de casos em relação ao que eu vou dizer. Às vezes você elege uma pessoa, a pessoa vai ali para a CPI, existe tanta CPI, não é só CPI de Lava Jato, existem muitas CPIs. E a pessoa não sabe nem do que se trata o assunto. Eu vi, por exemplo... Como assim? Eu tive uma desagradável surpresa na Câmara de São Paulo. Recentemente, eu fui lá acompanhar um depoente, uma CPI. CPI é minha especialidade, eu fiz os grandes relatórios de São Paulo. Teve aquele 99 que caçou 6 vereadores e mais um deputado estadual. Foi da minha lavra, né? E naquele ano exatamente eu inventei o relatório parcial de CPI. Cada relatório parcial caçou um político. Né? Então eu estava na Câmara recentemente acompanhando esse meu cliente e criou uma certa polêmica na sessão e a sessão foi suspensa exatamente quando eu contestei alguns procedimentos, né, dos senhores parlamentares. Eu tive que lembrar a eles que quando se instala a sessão, os parlamentares membros daquela CPI são investidos na função de juiz. Exato. E tem que se comportar como tal e seguir o rito do Código, do artigo 342 do Código Penal. E isso não estava sendo observado. Então houve ali um certo confronto e a reunião foi suspensa por alguns minutos para acertar isso. E quando estávamos conversando atrás ali do plenário, porque olha, não é que eu queira tumultuar, mas desse jeito não vai dar para andar um negócio, porque está fora do rito, né, estão desrespeitando aqui o meu cliente. Aí chega correndo um vereador e não se apercebeu de uma presença estranha no recinto, que era a minha, e soltou uma pérola. Ele disse: olha, eu sou vice-presidente da Comissão da Pedofilia, e não sei nem do que se trata. Então o presidente saiu e me passou a presidência. Como eu não sei do que se trata, peguei o microfone e disse: está encerrada a sessão. Levantei e corri para cá. Não. E vim tomar café. Olha o nível de pessoa que nós estamos elegendo para o vereador da maior cidade do país. O nível de situação também, porque pedofilia é uma coisa muito grave. Hoje nós estamos lutando contra isso, né? Como psicóloga, tudo, a gente está lutando, tentando pegar. Eu sei de casos assim... escabrosos, né? Não dá nem para falar. E uma pessoa que poderia nos ajudar simplesmente não sabe o que é pedofilia. Não sabe do que se trata. Então nós precisamos hoje resgatar os valores da família brasileira que estão perdidos. E foram perdidos propositadamente por governos passados, que ficaram por mais de uma década aí, assessorados por deputados totalmente fora da realidade. Criaram coisas, criaram livros didáticos para os filhos das famílias brasileiras que são impróprios para menores de 18 anos, sugerindo coisas do tipo, por exemplo, que o menino pode beijar menino ou menina e lá na frente você vai discutir o que você quer ser da vida. Isso não existe. Isso é loucura. Tá? Você tem livros didáticos com essas maluquices e a capa ilustrada com a bandeira do MST, como se aquilo também fosse uma coisa legal. Isso pago com o dinheiro do Tesouro, o nosso, né, Tesouro, e aceito pelos nossos deputados. Olha que maluquice. E até, gente, isso é grave que ele está colocando, porque assim, não é que não pode ver. A criança ela não pode ser motivada sexualmente antes. A criança é criança. Tudo lá na frente tempo. ela tem seu tempo. Então isso acaba motivando muitas coisas em relação até por isso que a pedofilia hoje ela está muito extensa e as pessoas não têm noção disso, né, Clóvis? Você quer ver uma outra barbaridade que criaram? Vou dar só uma palhinha disso, mas é um assunto para uma outra conversa. Oba, aí a gente volta. O que é? Gente, eu acompanhei isso, alguns sociólogos que também bebericaram lá na seiva da erva maldita ao longo da vida, defendendo isso. O que foi? A descriminalização do uso de entorpecente, de droga no Brasil. Não só do uso, mas liberando o porte de pequenas quantidades para consumo. Isso está na raiz do nosso maior problema hoje. Por que está na raiz? Quando se libera o uso e o porte de substâncias para consumo,
Isso deixa, descriminalizar é deixar de ser crime alguma coisa. Isso deixa o país numa situação muito vulnerável. Por quê? Você criou um mercado gigante de venda, que é proibido vender, tá certo? Então esse mercado de venda, eu posso comprar, mas não é permitido vender. Então esse mercado hoje é disputado a bala, tá certo? É um mercado que gira bilhões de reais por mês, não paga um centavo de imposto e se mata para ser o vendedor. Isso explica, senhores ouvintes, telespectadores, termos matado no Brasil por assassinato apenas, de 2006 a 2016, 553 mil pessoas. Somente no ano de 2016, que é o último dado fechado pelo IPEA, são 62.517 assassinatos. A raiz disso está em 123 cidades, 123 municípios. Nesses 123 municípios dos 5.570, se matou um pouco mais da metade desses 553 mil brasileiros. E isso está intimamente ligado, uma pequena proporção ao desemprego, mas eu diria que 90% a essa permissividade que o nosso Congresso e o governo deu de descriminalizar o uso e o consumo, mas não liberou a venda. Eu fui contra a liberação. Então eu sou um Zezinho que quer, não vai me escutar. Mas os senhores deputados são a favor, votaram a lei, que não deveria. Agora, uma vez que os senhores fizeram essa maluquice, então libere a venda e tribute essa venda. Acabe com a matança no Brasil, que as famílias brasileiras não aguentam mais isso. Tá? Isso está na raiz da prostituição, inclusive a infantil. Exato. Tá certo? Que campeia esse Brasil nas estradas, nos postos de gasolina e nas periferias dos grandes centros. Culpa dos senhores, que não conseguem regular uma coisa direito. Olha, senhores, se eu libero o consumo, que é maldito, eu preciso liberar a venda. E tribute essa venda. Já que vocês fizeram uma parte da lambança, complete ela, pelo menos de uma forma segura, e acabe com a matança que está destruindo as famílias brasileiras. Em uma década, nós tivemos 553 mil famílias chorando seus mortos, perdidos pela violência, pela incapacidade política dos governos e do parlamento brasileiro de resolver isso. O Brasil sozinho mata mais que 200 países juntos, e desses alguns em guerra civil por décadas. Nós precisamos acabar com essa carnificina. E a responsabilidade é geral, mas a responsabilidade do Congresso Nacional e do governo federal é maior nessa história toda. Com certeza. É aquela coisa, né? Por exemplo, a gente acompanha aí a monarquia há muito tempo, principalmente na Inglaterra. Quanto eles estudam política, sociologia, tudo para poder, ainda tem os grandes assessores. Aqui não, que o pessoal é eleito, não estudou nada, não sabe nada. Deveria ter uma faculdade de política. Quer ser político? Tem que fazer faculdade. Né? Pelo menos para conhecer alguma coisa, entender um pouquinho, né? Então acho que precisaria disso, mas infelizmente não temos. Então cabe nós pensar direitinho, escolher uma pessoa que a gente se identifica, sim, uma pessoa que tem projetos parecidos com o que a gente acha que é aquilo, estudar, conversar, quem sabe a gente consegue frear um pouquinho isso daqui, né? É um sonho, né? Que não é utopia, se consegue fazer. Consegue, mas tem que ser feito com vontade. Bom, eu adorei você estar aqui. Foi um imenso prazer. Volta, temos mais assuntos aí pra gente discutir. Se convidar, estarei sempre aqui, é um grande prazer. Tem aqui uma pequena mente arejada, você pode falar comigo sobre qualquer assunto. Eu sei disso. Tá certo? Sem restrição. Pode perguntar ao vivo, olha isso e isso. Se eu não souber, eu vou ter imenso prazer de dizer, olha, isso eu não conheço. Mas, modesta parte, eu conheço alguns. Você é um cara que vai aplicado, estuda, vai até o fundo. Isso que a gente precisa também. Eu só gostaria de fazer um fecho dizendo aqui da contracapa desse livro. Aqui eu anotei em outubro de 2017 que acerca dos fatos presume-se em momento próximo a prisão
de ex-presidentes, no plural, da República. Rico e pobre Brasil. Pobre porque seus mandatários, por vezes, não passam de batedores de carteiras. Rico por seu potencial produtivo, suas belezas naturais e por ter um povo alegre e cortês. Olha que legal! E desses ex-presidentes, um já está preso, outros irão na sequência. Com certeza. Né? Eu estou vendo aí as dificuldades do atual presidente e falo isso com tristeza. Você ter um ex-presidente da República preso por corrupção e lavagem de dinheiro é uma vergonha para nós brasileiros que pensam. Tá certo? Mas nós temos o atual presidente com grandes dificuldades e muito provavelmente ao deixar o governo também fará companhia ao Lula. Com certeza o Clóvis vai voltar aqui. Vamos falar de outros assuntos interessantes? Vamos, pode pensar aí na sua cabeça o que você quer discutir. Vamos discutir aí. Me liga e nós vamos tocar. Trocamos essas ideias. Gente, eu queria agradecer de coração a audiência de vocês. Espero que com o Clóvis vocês tenham tirado dúvidas e acendido um pouquinho ali, ó, as luzes. E vamos fazer do Brasil um Brasil novo, né? É um Brasil que tem um futuro para toda essa criançada que aí está e os próximos que virão. Não adianta a gente só reclamar. O problema tá ali, vamos solucionar. Agora em outubro você usa a sua melhor metralhadora que você tem guardada em casa para resolver isso, que é o título de eleitor. Exato. Pense, analisa, escolha o seu candidato e bola para frente. E vamos escolher gente que merece nos representar, tá bom? Um big beijo no coração de vocês e obrigado pela audiência.